Oi, oi! Hoje a gente vai conversar um pouquinho com você sobre culpa. Meu nome é Sati, Eu sou Hannah. sejam bem-vindos ao canal Calma Calma aí, aí. sua dose de psicologia diária. A culpa é uma emoção. E como qualquer emoção, ela é totalmente natural. Então, todo mundo sente a culpa. Ela por si só não é um problema. Hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre o que essa culpa quer dizer e o que eu vou fazer com ela. Naturalizar mais esse processo para vocês. Como Hannah falou muito bem, a culpa é uma emoção que vem no combo, tá? Ela vem na gente, ela sempre vai estar presente, porque ela está ligada exatamente a uma função muito interessante, que é a função de reparação. Imagina que eu cometo um erro e não sinto nada a respeito. Provavelmente eu não vou ter um movimento de buscar maneiras de solucionar aquele erro ou maneiras de amenizar o erro. Então a culpa, ela é uma sensação chata, né? A gente não gosta muito de sentir ela, mas essa sensação chata vem exatamente para cumprir essa função de reparação. E como ela é normal que a gente sinta. Então a gente tem sim que sentir a culpa, né? Apesar de ser chata, a gente tem que ter essa forma do nosso corpo falar pra gente: epa, aí de algum jeito você não fez o que devia ter sido feito. E o que a gente quer, na verdade, não é falar, pensar nessa culpa como algo ruim. Só que o problema é quando essa culpa ela tá sinalizando o tempo todo que tem algo de errado pra gente. Nesse momento, a culpa para de ser algo funcional, algo que nos ajuda, e ela passa a ser algo que nos paralisa, porque a gente passa a ficar ruminando sobre as situações. Então a gente às vezes volta para situações, coisas que aconteceram, e fica revivendo, repensando, e é essa culpa ali sempre presente, dizendo que você fez algo de errado, ao mesmo tempo que você não consegue necessariamente pensar o que fazer com ela ou reparar a situação. Então a gente vai precisar pensar nesses dois âmbitos da culpa. E a gente vai fazer uma diferenciação para começar, da culpa real e da culpa irracional. Alguns filósofos, né, Heidegger, Sartre, trazem muito a culpa como uma condição inerente do ser humano. Por quê? Porque a culpa ela tá ligada a uma escolha que a gente faz. E nós temos o livre-arbítrio, né? Então, a partir da nossa escolha, a gente necessariamente vai estar tomando um caminho. E aí pode haver culpa relacionada ao caminho que a gente toma. Então, pensando nisso, a gente entende a função natural dessa culpa real, que é, por exemplo, se eu vou passar por cima, ferir algum valor, algum sentimento, alguma questão que é importante para mim, eu tenho que sentir culpa sobre isso? Sim. Por exemplo, derrubei um copo no chão, tá? Levantei e saí, nem não tô nem aí, não me importei. Poxa, é importante que eu sinta o incômodo, o constrangimento de ter quebrado aquele copo, para eu poder ter a ação de pegar uma vassoura, varrer, ajeitar as coisas, né? A culpa real, ela tá no sentido de que acordei de mau humor e trato Hannah mal, porque eu estou de mau humor. Não tem, a gente passa de um limite de valor aí quando a gente faz isso. É diferente de eu acordar de mau humor e falar: ó, amiga, não tô bem hoje, tô querendo ficar na minha. Tudo bem, eu tenho o direito de sentir o meu mau humor. Mas quando eu passo dessa linha do valor que é importante pra mim, é o momento que a culpa é real. Ela tem realmente uma função ali. Então, essa é a culpa real, né? Que Sati falou, essa aqui extrapola os nossos valores. O que é uma culpa irracional, então? A gente vai falar da culpa irracional quando a gente está falando das nossas crenças disfuncionais. Quando a gente tem expectativas ou exigências que não estão correspondendo ali tanto às regras sociais quanto aos nossos valores. Então, é algo que ultrapassa aquilo dali. Sati deu exemplo aí, se ela acorda de mau humor e é mal educada, isso é uma culpa real, né? Porque ela realmente teve uma atitude ali que não foi tão bacana com o outro. Mas se ela sinaliza que não está bem, que ela precisa ficar quieta, ou que ela não está muito afim de conversa, para algumas pessoas isso pode gerar culpa também, né? Mas aí a gente está falando justamente dessas crenças disfuncionais que as pessoas têm. Como se falar não para alguém ou estabelecer limites fosse errado. E tudo que é errado, a gente vai se sentindo culpado, né? Então, se alguém, por exemplo, está cheio de tarefas, está cheio de atividades, e um amigo pede ajuda, fala: olha, resolve isso aqui para mim. Falar não sinaliza um limite, né? Então é importante, a gente não precisa se sentir culpado por falar não. Mas, às vezes, de acordo com as nossas crenças, com as nossas exigências utópicas, a culpa pode vir nesse lugar que se torna irracional.
E aí que tá o interessante sobre a culpa. Não vamos negar e fingir que ela não existe ou querer nunca errar. A gente tem que usar a culpa para entender o que que ela está dizendo para a gente. Sim. Porque a gente já entendeu que pode ser irracional aquela culpa. Mas independente da irracionalidade, ela está sinalizando, está contando alguma coisa, está mostrando uma dor para a gente. Então, quando eu falo não para o meu colega de trabalho, mesmo estando muito ocupada e me sinto culpada, o que que essa culpa irracional está me dizendo? Que eu tenho, por exemplo, um medo de rejeição, que eu acredito que toda vez que me falam não, eu estou sendo rejeitada? Isso é irracional, isso precisa ser trabalhado. Então, um dos processos mais interessantes da gente entender e mergulhar na ideia da culpa é ouvir o que ela está dizendo pra gente, porque vão existir mensagens nessas culpas que a gente sente, nessa autocrítica que a gente faz com a gente no dia a dia. E essa autocrítica é irreal, tá? Irracional. A gente não tá falando necessariamente daquela coisa que a gente precisa, errou, tem que, né, reorganizar. A gente está falando de uma autocrítica que é completamente desproporcional às situações que estão acontecendo. E se é desproporcional, tá querendo mostrar pra gente uma mensagem além daquilo. Não tá tão na cara, não, a mensagem. Ela tá um pouquinho mais atrás. E a gente tem que tentar entendê-la, mergulhar nela, né? Se relacionar com ela, pra gente poder tratar essa dor. E a gente precisa pensar aí em como é que a gente chegou até aqui, né? Como é que a gente chegou nessa culpa, ou o que está sinalizando essa culpa? Justamente porque, em alguns momentos, a culpa ela vem dessas crenças irracionais e a gente vai precisar dar um passo para trás e entender que crenças são essas, né? O que aconteceu no meu desenvolvimento? O que eu aprendi? Quais foram as regras que eu criei que sinalizam que aquilo dali que está acontecendo é errado? É justamente essa diferença do que é ou não real. Porque as nossas crenças que a gente vai desenvolvendo aí ao longo da nossa infância, adolescência, elas podem sinalizar coisas que não estão acontecendo de fato. Então, algumas pessoas, elas têm, por exemplo, um senso de agradar muito grande, né? Então, ela sente que ela precisa agradar a todo mundo, ou crenças relacionadas às pessoas abandonarem. Então, se eu disser não, se eu impor limites, as pessoas vão me deixar. E isso faz com que, quando ela estabeleça um limite, ou quando ela tem ali alguma conversa mais difícil, ela se sinta extremamente culpada. Então, entender de onde é que isso veio é essencial para a gente entender se isso aqui faz ou não sentido. Entender a origem daquilo e o que eu vou, para onde é que eu vou com aquilo. Porque aí a gente vai precisar pensar, né, Sati? O que eu faço com toda essa culpa, sendo ela racional ou não, para onde é que ela vai? Onde é que eu direciono essa bendita, né? E aí que é uma coisa interessante. A gente hoje tem ouvido muito as pessoas falarem, quando começam a fazer terapia, aprendi a dizer não. Então vamos a esse exemplo. Vamos lá, o que a TCC na prática vai te ajudar? Esse aprendi a dizer não tem um tom libertador, né? As pessoas entenderam a maneira de dar um limite. Só que o que seria esse dizer não, como a Hannah trouxe muito bem, até o nosso limite? Então, quando eu não dou limite, eu aceito, aceito, aceito. A hora que eu for trazer essa questão, provavelmente eu vou trazer de uma forma desproporcional, né? Eu já vou estar mais chateada, vou estar mais saco cheio, e aí pode ser que eu passe de um limite ali. Na TCC, ela vai te ajudar a identificar se o que você fez é genuíno de uma culpa real ou é proveniente de uma culpa irreal. Vindo de uma culpa real, que não é generalizada, a gente vai pensar naquela situação, reparar aquela situação e ok. Vindo de uma culpa irreal, a gente vai pensar no todo, no padrão e rever o que aquilo ali está me incomodando. Então, falei sim, falei sim, falei sim, um dia me retei e falei um não bem mal educado. Pronto. Ser mal educado nesse sentido aqui é real, você tá errado de fazer isso, né? Mas isso vem de onde? Vem desse acúmulo, vem dessa dificuldade. E aí a parte que provavelmente a pessoa tá ruminando, que a gente tem que martelar em cima no seu processo terapêutico. E aí entra o martelar em cima é o refletir sobre essa questão. Refletir sobre essa culpa, né? Conseguir conversar com ela de uma maneira que ela te diga, te dê um sinal do que está acontecendo ali, de por que você ficou retada e acabou fazendo aquilo ali. Justamente porque a nossa premissa não é assumir que essa culpa é real ou assumir que ela é irreal, mas é justamente parar para dialogar com ela, né? Para entender o porquê que ela aconteceu, então elaborar o pensamento a partir daquela situação específica.
Perfeito. E aí o próximo passo é reparação. O que seria reparação, né? No caso de uma questão que eu realmente, sei lá, fui mal educada, gritei, posso pedir desculpa, tá? Mas a reparação não é sempre um comportamento direto. Às vezes ela é uma mudança da linha de pensamento que você tem. Então, no lugar de eu genuinamente voltar atrás e falar, olha, me perdoa, eu sou a pior pessoa do mundo. Não. Às vezes mudar a linha de pensamento é a reparação. No sentido de, olha, a partir de hoje, eu vou começar a me dar mais ouvido, entender mais quando é que eu posso ajudar, quando é que eu não posso, e até pensando na qualidade dessa relação, Sim. né? Porque quando a gente dá um limite mais claro pra gente, a gente consegue manter as relações de forma muito mais saudável. E aí entram os questionamentos, né? A gente questionar esses pensamentos, a gente questionar essas ideias extremas que a gente tem. Por exemplo, se eu falar não, ninguém vai gostar de mim. Fica atento. Pensamentos extremos, catastróficos, como a gente chama aqui, geralmente estão vinculados a palavras muito grandes, né? Como ninguém, nunca, tudo, nada. Deterministas, né? Isso, que não tem espaço para mais nada. Porque se eu falo que ninguém vai gostar de mim, não tem mais ninguém, não sobrou mais ninguém, né? Então, a gente começar a questionar esse pensamento extremo vai te trazer para a realidade do pensamento real. Então, se eu falar não, pode ser que ele não goste. Pode ser. Agora, é diferente de eu falar. Se eu disser não, ninguém vai gostar de mim. Todo mundo vai me odiar. E aí a gente começa a trabalhar essa sensação que o pensamento extremo dá. Porque é uma sensação ruim, né? Sim. É uma coisa que dá um desânimo na gente, uma tristeza. Então, é importante. E, por fim, aceitação. Tá? Nem tudo a gente vai mudar, nem tudo a gente vai bater de frente, nem tudo a gente vai querer fazer um movimento ativo. Algumas coisas vão fazer parte de um processo de aceitação, de auto-perdão, da gente entender que naquele momento a situação era uma determinada situação que trouxe, por exemplo, uma chateação para mim, então eu não vou ser a mesma Sati de sempre, né? Entender que algumas coisas que estão lá no passado fazem parte, como a Hannah falou bem, dessa construção de crença que nós temos. Então é um conjunto bonitinho, com começo, meio e fim, e a gente consegue ver, né, a coisa indo para o lugar certo. Até porque aceitar não significa que eu concorde com o que eu fiz ou que eu concorde com aquele comportamento. Mas é justamente entender que nesse momento não há nada que eu possa fazer e que eu aprendi com essa situação. Perfeito. Né? Que a gente vai continuar evoluindo a partir dela. E o objetivo para a gente pensar isso tudo é justamente entender o que eu faço com essa culpa, né? E o que você tem feito com a sua culpa? Eu acho que essa é uma pergunta importante para a gente deixar aqui, né? Qual é o seu tipo de culpa? Tem alguma coisa que você sente que você está carregando há um tempo, que você sente que você carregou por muito tempo? Que tipo de culpa é essa? É possível reparar? Não é possível reparar? Essa culpa, ela está sendo funcional? Ela foi ou está sendo funcional? Ou ela tem sido só uma forma de se punir, né? De te paralisar? E entender isso é essencial, porque a culpa ela é importante para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Se essa culpa ela não está te ajudando a crescer, a se desenvolver, a reparar a situação, significa que ela não está fazendo sentido aí. E é o momento da gente refletir, né? Da gente voltar, da gente direcionar um pouco esse processo. Pegando o gancho de uma brincadeira que teve há um tempo atrás, né? Se a culpa é sua e você pode colocar onde você quiser, bota ela na terapia. Ótimo lembrete. Né? É um ótimo espaço para a gente pensar, para a gente refletir. Eu espero que esse vídeo tenha feito você pensar de alguma forma nessa culpa ou direcionar um pouquinho o que você pode fazer com ela, te dar algumas ideias, mas não guarde sua culpa numa caixinha, ela não é um animal de estimação para você alimentar, né? Use com sabedoria. Espero que tenha ficado tudo claro, o máximo possível. Qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar e nos vemos no próximo vídeo.